Meus queridos irmãos e irmãs, essa terça-feira bonita, terça-feira de Páscoa, estamos ainda acolhendo a vivência do ressuscitado, tempo litúrgico bonito, e marcado nesta quarta semana pela imagem bíblica e tão significativa a nós do bom pastor. Desde domingo, o Evangelho, o trecho do Evangelho de João, que a liturgia nos apresenta, é o capítulo 10, e nós estamos então nestes dias refletindo sobre a relação do pastor com o seu rebanho, que em outras palavras significa refletir a relação de Jesus, o bom pastor, com o seu rebanho, que somos nós, povo eleito, escolhido, que identifica nesta presença bonita, generosa de Jesus, o verdadeiro caminho que devemos seguir. Eu quero, olhando para o Evangelho de hoje, trazer alguns elementos que são muito próprios da identificação, ou melhor, da autoidentificação que Jesus faz de si em relação ao pastor, uma imagem muito própria do povo da Galileia. Jesus diz que as minhas ovelhas seguem a minha voz, elas dão testemunho de mim, elas me seguem. Elas ouvem a minha voz, elas dão testemunho de mim e elas me seguem. O que há de comum entre estas três posturas do verdadeiro rebanho em relação ao verdadeiro pastor que é Jesus? O protagonismo das ovelhas. Eu não sei se vocês conseguem perceber, e aqui eu vejo um erro da nossa relação com a fé, com a igreja e com Jesus, que é a nossa falta de protagonismo em relação à nossa postura, naquilo que Deus diz a nós por meio da sua presença e do seu amor. Jesus não toma o lugar do rebanho, não fala em seu nome, não responde em seu nome, não assume em seu nome, mas muito pelo contrário, o pastor se apresenta com os seus sinais, com a sua voz, com o seu cajado, com a sua ternura. A opção em seguir a esse pastor vai de cada membro daquele rebanho, ou seja, o rebanho, nós, o povo de Deus, precisamos entender a nossa relação de fé como uma relação com um traço de autonomia. Seguimos, servimos e amamos a Jesus porque no uso da nossa liberdade entendemos que Ele é o verdadeiro caminho, que Ele é a fonte da verdadeira felicidade. E onde que está o problema dessa relação? Quando nós queremos colocar tudo, inclusive aquilo que deveria ser o fruto da nossa autonomia, para que Jesus realize por nós. Aí nos tornamos um povo que reza pedindo os frutos e não as sementes. Somos um povo que se coloca em oração pedindo as respostas e não o discernimento para as perguntas corretas. Somos um povo que pegamos a liberdade, a nossa liberdade, dom bendito que Deus nos oferece, e a rejeitamos, colocando tudo como se fosse uma escolha somente de Jesus, sem a nossa participação, sem a nossa autonomia, sem a nossa liberdade. Jesus quer ter ao seu redor uma comunidade, que nessa leitura, nessa comparação, nessa analogia, nós chamamos de rebanho, mas não um rebanho passivo, que não pensa, que não se posiciona, que não questiona, e sim um rebanho que assume o seu protagonismo dentro da missão que Jesus nos coloca. Uma boa forma de compreendermos a leitura desse Evangelho é recorrer à primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, um momento forte da comunidade dos primeiros cristãos, que depois de terem sido dispersados,
eles retomam ao seu apostolado e, além de pregar aos judeus, começam também a pregar aos gregos, aos pagãos, e vão percebendo que a sua insistência em permanecer diante da mensagem de Jesus, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da pressão, das prisões que estão acontecendo, podem ser visualizadas por meio da comunidade que vai crescendo, aderindo à boa nova de Jesus, aderindo a esta nova forma de convivência que é a igreja. E começam, em função disso, a ser chamados de cristãos. Isso é muito bonito, porque ser reconhecido como cristão significa que o outro percebe em nós, como eixo principal da nossa existência, Jesus Cristo. Isso só aconteceu porque a primeira comunidade dos apóstolos e discípulos não foram simplesmente um rebanho passivo, que depois da ressurreição de Jesus, cruzou os braços e deixou que o movimento da história caminhasse por si. Eles ouviram a voz do pastor, eles decidiram seguir a este pastor, eles resolveram dar testemunho dessa bênção, dessa graça, dessa ação salvadora que tinham presenciado por meio dos mistérios da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Portanto, as leituras de hoje, elas precisam de nos interpelar no seguinte: sim, Jesus é o nosso pastor, sabemos disso. Sim, nós somos o rebanho do Senhor, também temos esta consciência. Agora, na nossa condição de rebanho, nós estamos dispostos a assumir a nossa responsabilidade diante de tudo aquilo que Jesus nos oferece? Assim como Jesus aponta para o seu coração chagado, Ele também aponta para a missão, como o lugar aonde nós devemos dar sentido para as bênçãos que jorram deste coração sagrado. Que o alimento divino, a Eucaristia e a palavra que estamos por receber, que estamos recebendo, a Eucaristia que estamos por receber, possa nos iluminar e nos favorecer a entender este pedido tão precioso do Senhor. Ele é o pastor de um rebanho ativo, que assume a sua missão, que compreende o seu protagonismo e que deseja, na sua vida comunitária, dar o sentido da fé, das bênçãos e das graças de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.